bem, gente, eu sou o professor José Carlos Colares, tá? Nós estamos aqui no curso de Gestão Pública Municipal, promovido pela Universidade Aberta do Brasil, sobre a execução da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, e hoje nós estamos na unidade 2. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar o vídeo da unidade 1, onde nós fizemos a introdução conceitual e um pouco da evolução dos modelos de administração pública no Brasil. Mas se não viram, peço que voltem lá assim que puderem. Está gravado, o professor Décio já colocou à disposição, para que vocês possam ter maior proveito na disciplina. Não é possível, não é permitido, poderia até dizer assim, se fazer uma gestão pública sem olhar para a parte histórica, evolutiva, conceitual. Nós precisamos olhar para o passado, não para viver no passado, mas para aprender com ele, para não errar aquilo que já erramos e para aperfeiçoar aquilo que acertamos. Portanto, a visão geral sobre a evolução histórica da gestão pública, os modelos de gestão admitidos na República Federativa do Brasil é muito importante para que nós, administradores públicos, possamos empreender uma gestão pública mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz em prol da população brasileira. Eu tenho 37 anos de serviço público. Já fui diretor de recursos humanos do Tribunal de Justiça, depois fui diretor de recursos humanos do Ministério Público, hoje estou como auditor de controle externo do Tribunal de Contas e também atuo como professor de graduação e pós-graduação. E a gente percebe, muitas vezes, principalmente nas auditorias que fazemos no interior, muita dificuldade em gestão pública, em preparo, em capacitação, em compreensão do que é a gestão pública. E eu acredito que este programa ele pode nos ajudar a melhorar, a ser uma porção, uma semente lançada no seio, no coração de cada administrador público que está aqui, ou de estudantes, ou de alguém da sociedade interessado em conhecer um pouco mais da gestão pública. Portanto, é um grande desafio gerir essa grande casa que se chama Brasil, gerir os recursos, combater a corrupção, fazer com que a saúde seja cada vez melhor, a educação, a segurança pública, enfim, as políticas sociais, a gestão financeira, ou seja, é um aparato bastante interessante para nós compreendermos gestão pública. Eu coloquei hoje um vídeo, não sei se a Dark conseguiu postar, mas no finalzinho eu vou colocar, fazendo um resumo de tudo, um vídeo de 5 minutos para a gente fazer uma análise geral. Portanto, gente, hoje nós estamos na unidade 2, evolução da gestão pública no Estado brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho do Estado liberal, o Estado do bem-estar social, o Estado regulador, que é o Estado que mais se aproxima hoje do que nós vivemos. Falaremos um pouco das reformas administrativas que ocorreram no Estado brasileiro e, por fim, finalizaremos olhando, apreciando os poderes da República, como estão organizados, as organizações, as entidades públicas e paraestatais. Ok? Muito bem. Estamos aqui hoje com os companheiros, colegas, alunos de Buritis, do Polo de Paraná 1 e 2. Já saudei alguns nominalmente, outros não sei se consegui. Mas vamos para frente. Muito bem, gente. A primeira coisa que nós vamos ver hoje é sobre o Estado liberal. O que é o Estado liberal? O Estado liberal ele foi uma resposta ao Estado absoluto. O que era o Estado absoluto? Era a vontade do rei. A vontade do rei é que prevalecia. Portanto, havia um absolutismo. O rei era absoluto em tudo. Surge o Estado liberal com o objetivo principal é a liberdade. Seu nome vem daí, Esse modelo parte do princípio que as pessoas devem ter liberdade para seguir seu próprio caminho e assim
terão oportunidades de tomar decisões melhores e conseguir resultados melhores. Muito bem, esse modelo ele vigorou até o final do século XIX, teve muito sucesso, proporcionou na Europa, nos países mais desenvolvidos, um grande crescimento econômico. Entretanto, junto com isso, veio um contexto de desigualdade crescente. Se vocês tiverem oportunidade de pesquisar, anotem aí, por favor, porque às vezes a gente vai dando a dica e lá no final a gente acaba esquecendo. De pesquisar sobre a revolta a revolta contra as máquinas que os operários do Reino Unido, da Inglaterra, tiveram quando já estava bem estabelecida a Revolução Industrial. Né? O contexto trouxe desenvolvimento econômico, mas ele criou classes desiguais. Né? Então teve muito conflito, muita briga, muita gente insatisfeita. E como o Estado mudou? O Estado se transformou. E a partir daí, na própria Inglaterra, surgiu o que chamam de welfare state. Traduzindo, uma tradução literal, é o estado do bem-estar social. Esse estado do bem-estar social, que a gente vai ver para frente, ele marcou um desdobramento ocorrido dentro do Estado liberal. Vejam bem como a administração pública ela vem se desenvolvendo a passos mais lentos que a iniciativa privada, mas a gente ainda percebe que em alguns lugares, em algumas instituições e repartições públicas, às vezes ainda existe Estado absoluto dentro daquilo. E às vezes também está no liberal, ou seja, só estão se desenvolvendo economicamente, mas socialmente não existe isso. Surge para fazer frente um desdobramento do Estado liberal, o Estado do bem-estar social. A ideia era de diminuir as desigualdades que surgiram lá no Estado liberal. Ou seja, proporcionar às camadas menos favorecidas a condição de ter uma vida social, econômica mais equitativa, mais igual, diminuindo a desigualdade. Não adiantava a liberdade se a desigualdade estava aumentando, estava crescendo exponencialmente. Então, de alguma forma, a liberdade não foi plena porque as pessoas ficavam, podemos dizer assim, escravos de uma condição econômica muito ruim, né, muito difícil. Então, com o estado do bem-estar social, começou-se a priorizar a população. O coletivo deveria predominar sobre os desejos individuais. Isso foi um grande avanço, né? Então, o estado do bem-estar social ele começou a desenvolver dentro dos governos, dentro do poder público, órgãos e elementos destinados a prestar os serviços públicos, hoje nós conhecemos como serviço público, garantidos pelo Estado. O Brasil, ele tem um viés bastante interessante do bem-estar social, embora não tenha tido muito sucesso nisso. Né? Os Estados Unidos, eles tomaram um rumo um pouco diferente. Lá, o Estado ele não garante, ele não presta diretamente. Lá, ele regula. Né? Nós vamos ver um pouco mais para frente o Estado regulador. Mas lá, a saúde pública toda é paga e as pessoas são obrigadas a ter um seguro-saúde. Então, esses serviços, eles envolveram educação, saúde, seguro-desemprego, renda mínima, como o Bolsa Família, que agora está sendo substituído pelo programa Renda Brasil, mas, enfim, é a mesma coisa, né? Então, o Estado do Bem-Estar Social vem para desdobrar o Estado liberal. O Estado do Bem-Estar Social teve o seu início com Getúlio Vargas, quando ele começou a criar os direitos trabalhistas, os direitos sociais, começou a regular a cidadania, criou o seguro-desemprego, estabeleceu a licença maternidade, alguns programas de renda mínima, como o salário mínimo. Não? E a nossa Constituição Federal de 88, ela trouxe, ela impulsionou os direitos sociais, não é? Dando a eles
um caráter universal, direcionamento universal. O problema é que vem a máxima da economia, né, gente? As necessidades são sempre ilimitadas, mas os recursos são limitados. E aí a capacidade do gestor público é de tratar essas necessidades dentro dos recursos que ele tem limitado. E aí surge a crise do welfare state, a crise do estado do bem-estar social. Não vou nem falar da parte no mundo, mas vamos falar no Brasil. Como foi que essa crise afetou o Brasil? Primeiramente, nós tivemos a crise do petróleo, no início da década de 70, que quebrou o mundo inteiro. Eu não sei se algum de vocês vivia já naquela época, mas quem não viveu procura ler, ver documentários aí para saber o que foi a crise do petróleo, como ela quebrou praticamente o desenvolvimento do Brasil e até hoje a gente continua sofrendo essas mazelas que vêm de longa data, né? Os gastos públicos não foram suficientes para manter toda aquela proteção social e aquele monte de empresas estatais que foram criadas não tinham dinheiro para investir. Então, com isso, os estados iniciaram um conjunto de reformas pró-mercado, ou seja, privatização dos órgãos estatais que o governo não tinha condição de manter e de melhorar. E é por isso que eles são chamados de neoliberais. De vez em quando você vê, o Fernando Henrique é neoliberal. Sim, ele é neoliberal porque ele implementou a maior reforma estrutural do governo brasileiro com as privatizações. E isso trouxe um avanço bastante interessante. Um exemplo disso a rede telefônica, né? Que antes era precária, né? Era caríssima e hoje todos nós temos oportunidade de ter isso aí. Porque houve um investimento, houve tecnologia, houve crescimento. Muito bem. Então, assim, passou-se a transferir para o mercado alguns setores. Telefonia, siderurgia. A Vale do Rio Doce era uma empresa estatal brasileira que dava um prejuízo enorme. Quando a Vale do Rio Doce foi vendida, ela dava um prejuízo de 40 milhões por ano, né? Então, era uma empresa além da corrupção, dos roubos que havia, né? E hoje ela é uma empresa que dá dinheiro, né, para dar lucro para todo lado. Então, buscava-se o quê? Recuperar a eficiência do mercado, deixando a iniciativa privada tocar essas situações. Então, a crise do welfare state brasileiro, do estado do bem-estar social brasileiro, ela foi combatida, né, através de reformas neoliberais, que era a única forma de você conseguir recursos e dinheiro para manter o Estado em crescimento econômico e, consequentemente, manter o mínimo do estado do bem-estar social para a população. Muito bem. Passado essa fase do estado do bem-estar social e implementado as reformas pró-mercado, o Estado neoliberal, então vem agora o Estado regulador. Vocês, inclusive, vão fazer uma atividade sobre o Estado regulador para vocês pontuarem nessa disciplina. O Estado regulador é o Estado que ele não faz mais, agora ele regula, ok? O Estado do bem-estar social ele foi incapaz de ser mantido em função de que não tinha dinheiro para isso. Então surge o Estado regulador a partir do Programa Nacional de Desestatização, iniciado na década de 90. Ok? As empresas que monopolizavam o mercado, as empresas estatais que monopolizavam o mercado, elas prestavam serviço público. Por exemplo, o abastecimento de água, de luz, o setor de comunicações. O Estado precisou deixar de ser o provedor desse serviço e encontrar um outro modelo, ou seja, deixar a iniciativa privada. Mas, por outro lado, como esses serviços são serviços públicos, não tinha como deixar isso acontecer livremente. Era preciso regulamentar a venda, o uso desses serviços. E foi aí que surge o Estado regulador.
também com sua origem na Inglaterra, né, lá no estado, quando Elizabeth Thatcher e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, na década de 80, implementaram, né, o Estado moderno, o Estado econômico e, por fim, o Estado regulador. O Estado, então, deixa de executar o trabalho e passa a regular, né, fiscalizar a iniciativa privada, a fim de que a qualidade desse serviço fosse sendo efetivamente melhorada e os lucros obtidos com esse serviço fossem razoáveis para não causar aquele desequilíbrio econômico que causou lá no Estado liberal, quando houve um fosso muito grande social em função do empobrecimento de muitos e o enriquecimento de poucos. E a gente ainda vive isso, ainda nota isso com muita força, né? Pouca gente com muito dinheiro e muita gente com poucas condições de vida. Mas, enfim, uma modificação histórica, ela não se muda de uma hora para outra. Nós estamos num processo, e isso é importante nós compreendermos. O Estado regulador, então, vem, ele institui as normas, né, limitando lucro, limitando poluição, garantindo um ambiente que favoreça os investimentos privados. A regulação, né, ela garante os investimentos privados. Okay? Ele busca o equilíbrio entre as empresas que atuam até os consumidores. E foi aí que surgiu as agências reguladoras. Né? As agências reguladoras, elas vieram para equilibrar os interesses privados com os interesses públicos. Ok? E aí surge o quê? A Anatel, a ANTAC, a ANAC, a ANEEL, enfim, todas essas agências nacionais que vieram para regulamentar o Estado econômico. É por isso que agora eles chamam de Estado regulador. Né? Muito bem, gente. Então, a gente compreendeu aqui, né, os 3 modelos de Estado. Modelo de administração. Modelo de administração nós já vimos no módulo passado, que foi o patrimonialismo, o Estado burocrático, burocracia, né? E o Estado gerencial, a administração gerencial. Hoje nós vemos o quê? Nós vemos o Estado liberal, né? Nós vimos o Estado do bem-estar social e, por fim, agora o Estado regulador. Hoje, se você me perguntar, professor, como é que a gente poderia definir o Brasil hoje? Nós podemos definir o Brasil hoje como um Estado regulador na sua essência, mas que busca muito manter os pressupostos do Estado do bem-estar social. A rede de proteção social, que foi criada principalmente pela primeira-dama Ruth Cardoso, que ela era esposa do Fernando Henrique Cardoso, ela criou um cinto de segurança social muito interessante, que depois foi mantido por Lula, por Dilma, né, por Temer e por Bolsonaro. Esses governos que sucederam. Okay? Mas isso surgiu lá com Fernando Henrique Cardoso, principalmente com Dona Ruth Cardoso, que foi uma das grandes administradoras do Estado do bem-estar social, da manutenção do Estado do bem-estar social. Muito bem, gente. Compreendendo, então, a evolução histórica do Estado e da gestão pública, vamos ver como é que ocorreram as reformas administrativas no Estado brasileiro. Volto a dizer, olhando para trás, a gente pode aprender com os erros e maximizar com os acertos. Né? Então, o primeiro Estado brasileiro conhecido estruturalmente como governo federal, ou seja, máquina estatal, ele é chamado de República Velha. Ele veio logo após a proclamação da República e ele é delimitado pelos historiadores a partir de 1889, com a nossa República, e chegou até 1930. O viés era patrimonialista, ou seja, corrupção, nepotismo, domínio das elites. Quem dominava era Minas e São Paulo. Sempre o presidente ou saía de Minas e São Paulo. É chamada essa política de café com leite. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é porque na República Velha, Minas Gerais e São Paulo é que ditavam as ordens.
Foi um período de grande exclusão social e, fundamentalmente, existiu o coronelismo, que ainda hoje existe, principalmente no interior do Brasil. Né? O que foi que se destacou na República Velha? Foi o desenvolvimento das carreiras militares, o estabelecimento da Força Armada e do corpo diplomático, o Itamaraty. Ok? O que é o coronelismo, gente? O coronelismo hoje ainda tem, não acabou, ainda existem muitos coronéis, principalmente no interior, os grandes líderes políticos. Né? O que era o coronel? Ele não era militar, ele era o grande proprietário da terra, que possuía poder e influência sobre uma vila, um município, sobre uma região no interior do país. Controlava os votos de moradores de sua região. E nós ainda vemos muito isso acontecer. Nós que estamos aqui estudando gestão pública, temos que entender que nós não temos que ser liderados na nossa vontade popular por ninguém. Nós temos que ter consciência política, ok? Então, não vá atrás de coronelismo, nem permita. Muito bem. Depois disso, em 1930, veio a era que começou o presidente Getúlio Vargas, né? E aí foi chamado, passou aquela fase lá da República Velha, e ele cria o Estado Novo, uma revolução de 1930. E o viés foi o Estado burocrático, né? E estatismo, ou seja, estatizar. Foi lá que ele criou a Petrobras, enfim, esses órgãos aí estatais. Né? Mas o poder era muito centralizado na União. Tudo centralizado no governo federal. Politicamente, esse governo ele herdou uma situação econômica mundial muito difícil, que foi o crash da Bolsa de Nova York, de 1929, que todo mundo quebrou, o mundo inteiro quebrou economicamente. E como o Brasil era um país que tinha no forte da sua economia o café, houve uma queda de preço internacional. A nossa base de economia foi duramente afetada. Então foi um período de muito empobrecimento, inflação, mas também de criação de um modelo novo de Estado, de industrialização, começou o endividamento brasileiro, modernização da máquina estatal, e foi criado o DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, que surgiu primeiro lá no Conselho Federal de Serviço Público Civil e depois foi transformado em DASP, que até hoje é pedido em concursos públicos e até hoje ainda tem normativas do DASP que são usadas no governo federal. Né? Elas foram normas recepcionadas e até hoje ainda formam doutrina na administração pública brasileira. Criou-se também órgãos formuladores de políticas públicas, expandiu-se os órgãos da administração direta e expandiu-se também as atividades empresariais do Estado. É o Estado liberal, né? Criação das empresas estatais, fundações públicas, sociedades de economia mistas e autarquias. Esse modelo, esse Estado Novo, ele veio com base no modelo burocrático, mas não alcançou totalmente a administração pública. Os cargos mais baixos continuaram praticando, fazendo as práticas patrimonialistas e clientelistas. Mudaram as cabeças, mas não mudaram o corpo. Né? Nomeações políticas, e a burocracia acabou, nesse período, vivendo com patrimonialismo, ou seja, uma burocracia voltada a melhorar a máquina estatal, mas lá fazendo favores para os amigos do rei. Né? Ou seja, a gente estava estava recente ainda, e aí o patrimonialismo ainda existia. Isso existia principalmente nas prefeituras municipais, né? Onde o prefeito parecia um rei. Né? Então ele fazia tudo. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Ele é um servidor público com muita responsabilidade e que não pode tudo. Ele só pode fazer o que a lei permite. Né? Muito bem, gente. Ainda no Estado Novo, eu já falei do DASP, né? Ele até hoje ainda é mantido algumas normativas dele. Foi a reforma do Estado Novo, foi o primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo. Ou seja, foi o primeiro esforço para acabar com todo aquele compadrio, aquele nepotismo e corrupção e favorecimento de pessoas em vez do Estado que existia no patrimonialismo. Então, foi o primeiro esforço ali com Getúlio Vargas para acabar com aquele modelo de gestão que existia no Brasil
Brasil regência, né? Quando o Brasil ainda era regido por um rei. Muito bem, depois disso veio o governo JK, 1956 a 1961, que se destacou como era desenvolvimentista e o governo paralelo. O governo de JK, ele dizia assim, o plano de metas eu vou fazer em 5 anos o que a gente demoraria 50 anos para fazer. Então, a campanha do JK era 50 anos em 5. Houve uma redemocratização. Por quê? Porque a gente vinha de uma ditadura do governo Vargas, né? Então, ele demorou de 1946 a 1964. Quais são os seus feitos principais? Instalação das multinacionais no Brasil, construção da nossa cidade, de Brasília, da nossa capital, perdão. O Estado passou a intervir mais na economia e na vida das pessoas, e aquela centralização que havia na União começou a ser descentralizado. O governo JK descentralizou as ações do governo federal, criando autarquia e sociedade de economia mista e dando mais autonomia e flexibilidade para a administração direta. Ok? Um dado interessante aqui é que o governo JK ficou conhecido como administração paralela. Hoje o pessoal fala do orçamento paralelo aí do Bolsonaro, mas isso é de antigo. A administração paralela, o que o JK fazia? Ele criava, quando existia um problema para resolver, ele criava uma estrutura estatal. Ele criava uma empresa estatal, geralmente uma autarquia, e ele deixava aquela que estava funcionando mal lá continuar existindo. Em vez dele extinguir aquilo que não prestava, ele criava uma outra. Com isso, ele se contornava a administração direta, evitando lidar com a ineficiência gerada pelas práticas patrimonialistas e clientelistas. Vê como é que se fez mal para o Brasil, né, gente? Muito bem. O governo JK, ele tinha também um modelo de gestão que ele chamava de ilha de excelência. O que era essa ilha de excelência? Ele não fez um plano de meta, 50 anos em 5, mas ele entendeu o seguinte, que os servidores públicos que lá estavam, eles não tinham capacitação nem condições de pôr em prática o plano de metas. Então, o que é que ele criou? Ele criou esses grupos de executivo, que ele chamou de ilhas de excelência, e eram escolhidos diretamente pelo presidente da República, ok? Geralmente, colocava lá os funcionários mais capacitados, contratado por mérito, o salário era maior do que o da administração direta, e ele fazia ali o desenvolvimento nacional acontecer. Brasília, por exemplo, ela foi construída ali, nós podemos chamar de uma ilha de excelência, Oscar Niemeyer e o Lúcio, esqueci o sobrenome dele, né? Lúcio Costa, eles faziam parte da ilha de excelência, foram eles que pegaram e colocaram Brasília para acontecer. Okay? Então, as ilhas de excelência foi uma invenção do JK, gerou muita crítica, porque vem a crítica do favorecimento, mas, enfim, o fato é que o Brasil, de fato, desenvolveu muito naquela época. Né? Muito bem, aí vem o governo militar. O governo militar vem, depois Jango, né? E a reforma foi a reforma de 1967 e o surgimento do Decreto-Lei 200/67. Esse Decreto-Lei ele foi tão bem, ele deu tão certo que até hoje ele está em vigor. Como vocês sabem, muita coisa de concurso público, inclusive, é em cima do Decreto-Lei 200/67. Os militares tentaram, então, modernizar o Estado e conseguiram muita coisa de modernização. Né? A situação política, conforme já falei, era o regime militar, que demorou até 85. Houve um desequilíbrio econômico muito forte, principalmente na crise do petróleo a partir de 1970, e uma inflação galopante, incontrolável. Né? Quais foram os feitos principais? Foi a programação dessa ação econômica do governo, fazendo uma série de reformas econômicas, tributárias, correção monetária, para tentar combater aquela crise econômica. Foi criado, na época dos militares, o Banco Central e o Sistema Nacional de Habitação e também
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Foi a primeira tentativa de colocar em prática o gerencialismo, né, o modelo gerencial de gestão pública, substituindo o modelo burocrático. É claro que o modelo gerencialismo ele não substituiu totalmente o modelo burocrático, mas ele introduziu uma interessante modificação no modo de gerir o Estado brasileiro. Gente, vocês estão me ouvindo ou eu estou falando sozinho? Tranquilo, professor. Ah, tá bom. Então, Alto e claro. Sim. de vez em quando dá um problema, tá? Então, beleza, vamos para frente. Vamos. Tranquilo, professor, estamos aqui. Tá ótimo. Tudo beleza. Não me deixem só. Muito bem. Essa reforma do Decreto-Lei 200, a reforma de 67, o objetivo era planejamento e racionalidade, ou seja, gastar racionalmente o serviço público. Houve uma descentralização forte através da administração indireta, e que envolveria a transferência de atribuições dentro da própria administração direta, a transferência da atividade para os estados e municípios, e até mesmo na administração pública para iniciativa privada. Foi aí que surgiram as concessões e os contratos, né? E essas duas coisas, transferências da atribuições dentro do próprio governo e para estados e municípios, fez com que o país começasse a desentravar aquela burocracia muito forte. Hoje ainda é muito forte, concordo com vocês, mas era bem pior, gente. Então, dentre as muitas mudanças, foi permitido que a administração contratasse por meio de CLT, administração pública indireta, né? E criando um pouco de quebra da estabilidade do emprego público, principalmente dos empregados das empresas da administração direta. Isso fez com que fosse flexibilizada a contratação temporária de pessoas e de profissionais na área pública. Trazendo também um maior índice de profissionalização. Então, foi uma tentativa, conforme eu já falei, de superar o modelo burocrático que já não atendia os anseios e a dinâmica da administração pública, né? Foi uma reforma pioneira, trouxe aspecto ligado à descentralização, ao planejamento e autonomia, buscando agilidade e eficiência da máquina pública. Então, tem muita coisa aí, não dá para a gente falar tudo, mas a reforma de 67, ela foi uma das reformas mais eficientes que o Brasil já experimentou. Em 1979, surgiu também o Plano Nacional de Desburocratização, que a ideia era simplificar e racionalizar os métodos. Nós estávamos no regime militar, no meio da crise do petróleo, e a dívida externa se elevando. Ali foi criado o Ministério da Desburocratização, que era o ministro Hélio Beltrão, ficou mundialmente conhecido. O foco da administração pública, pela primeira vez, foi direcionado para o cidadão, e o início do processo de privatização, já em 1979. Ok? Olha essa frase muito interessante que Hélio Beltrão realizou, né? Cunhou. Deve-se retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo na de cidadão, destinatário de toda a atividade do Estado. Ou seja, embora o Brasil já tivesse deixado para lá o patrimonialismo, a monarquia, ainda existia demais, como ainda existe hoje, né? Pessoas achando que são súditos, olhando o poder público como um poder monárquico, quando, na verdade, nós somos um poder regulador. Pessoal, eu vou pedir um minutinho de vocês, que o ar-condicionado está dando no meu rosto e eu não peguei água e a garganta está secando. Vocês me dão um minutinho? Bem rapidinho. Vai lá, professor, vou fazer a mesma coisa aqui também. Pessoal, só lembrando, quem tiver pergunta, quiser colocar lá no chat, tá? A gente anota para não... Às vezes você pega uma dúvida agora, né? E daqui para o final vocês esquecem. Aí quem tiver alguma dúvida de qualquer coisa, coloca no chat aí que a gente vai anotando.
Podemos voltar, gente? Podemos? Tranquilo, professor. Ok, vou mais uma vez projetar aqui. Vocês me falam se estão vendo a projeção. Vocês estão me vendo? Estão vendo os slides? Positivo. Estamos sim, vamos lá. Estamos sim. Sim. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí está passando aí, acho que é algum outro programa. Muito bom, pessoal. Então, a gente estava falando do Programa Nacional de Desburocratização, que foi realmente a primeira tentativa do governo, já no plano gerencial, né, o gerencialismo, de focar as ações do Estado para o cidadão e não mais para os súditos, uma vez que o regime monárquico já tinha ficado há muito tempo atrás. Muito bem. Depois disso aqui, o principal impacto de reforma no Estado brasileiro foi a Constituição Federal de 88, que muitos consideram como o retrocesso burocrático. Eu vou falar por que eles consideram essa consideração dessa forma. Primeiramente, o viés é a Constituição Cidadã. Ora, se o foco é o cidadão, nada melhor do que a Constituição ser chamada ou ser direcionada para o cidadão. Qual era a situação política? O governo Sarney, ele tinha sido o primeiro governo civil após o regime militar. O Tancredo Neves ganhou, né, o Sarney ele era do apoiador do governo militar, acabou sendo vice do Tancredo, o Tancredo morreu, não assumir. E o Sarney, ele assume, mas ele incha a máquina pública. Patrimonialismo, Sarney era considerado um coronel lá do Maranhão, né? Troca-troca político, populismo com alto custo para o Brasil. No plano político, houve maior descentralização dos estados para municípios. No plano administrativo, centralizou-se novamente a administração em Brasília, enorme limitação para a administração indireta, praticamente se igualou à administração direta, ou seja, aquela flexibilidade que tinha se ganhado na administração indireta lá com o governo militar, quando veio a Constituição Cidadã, ela engessou de novo a administração indireta. Retornou-se aos ideais burocráticos de 1930, por isso que chamam de retrocesso burocrático, né? Através de uma hierarquia rígida, criou o regime único, jurídico único, incorporando diversos seletistas como estatutários, engessando a máquina pública e criando os supersalários, os chamados marajás. Isso foi a Constituição, viu, gente? Criou privilégios descabidos para servidores, aposentadoria integral sem ter contribuído e estabilidade para os antigos seletistas. Então, mais uma vez, conforme estava sendo teleguiado lá por coronéis da política, a Constituição Cidadã, que era uma grande oportunidade da gente transformar de fato o Brasil. Tanto é, gente, que ela já está com 60 e poucas, se não mais, né, eu não lembro bem, emendas. Foi preciso emendar demais a nossa Constituição. Os Estados Unidos tem uma Constituição de 1800 e pouco e ela tem 4 emendas. Por aí vocês tiram a diferença, né? Então, olha só. Aí o Brasil entrou numa situação calamitosa. Volto a dizer, eu não sei se vocês viveram, eu vivi a época da inflação. Gente, a inflação era terrível. 80% ao mês. Era como se você tivesse R$100 no seu bolso. Dia 1º, dia 30, só valia 20. Era um estado de guerra. Aí o Sarney vem e institui a primeira tentativa de dominar a inflação e dar estabilidade política para o Brasil. Ele criou o Plano Cruzado. Congelou os preços. A inflação, naquele momento, foi reduzida de 12,47 para 1,43, mas o plano não se sustentou. Porque quando o governo mete a mão na economia, gera escassez de produtos. Porque os produtores, as pessoas que produzem, elas não vão produzir para o governo se dar bem, elas querem continuar ganhando. E como o governo não regularizou isso, ele apenas congelou o preço, ele foi um grande fracasso. Né? Foi um dos maiores exemplos de estelionato eleitoral no Brasil. Em 2005, o próprio José Sarney deu um discurso dizendo que o Plano Cruzado foi um erro.
mas a gente já tinha pagado o pato, né, gente? Agora, no plano político, a Constituição Federal ela foi um avanço. Isso não há dúvida. Mas no plano administrativo, ela foi um retrocesso. A máquina estatal foi engessada, normas rígidas, mais uma vez, favorecimentos e benefícios, privilegiando os servidores públicos em detrimento de toda outra camada brasileira. Hoje a gente vive isso, né? Muito bem. E aí, gente, depois do Sarney, apareceu lá o nosso super homem, né, o Fernando Collor de Mello. E aí ele assume, ele ganha a eleição, a primeira eleição que Lula disputou com o Fernando Collor ganha a eleição, e ele herdou um Estado quebrado, um Estado mergulhado na corrupção, um Estado numa inflação impressionante, uma hiperinflação, como está escrito aqui, e Collor assume e ele põe ali o viés neoliberal. Ele inclui, lembra que eu falei do neoliberalismo lá no início? Ele inclui, mais uma vez, a necessidade de reduzir o Estado na vida social e econômica, entregar para a iniciativa privada e, com isso, proporcionar desenvolvimento econômico e social para o Brasil. Estávamos diante de uma hiperinflação. Quando o Collor assumiu, ele editou o Plano Collor 1. Vocês estão vendo aqui a revista Veja? O dinheiro sumiu? Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. Gente, eu me lembro como hoje. Foi um Deus nos acuda. Na época, a gente só podia tirar R$50, como se fosse hoje. R$50 da nossa conta. Gente, essa parte aí eu lembro também, professor. Nossa Deus, foi horrível. Eu mesmo demorei, até hoje eu ainda estou cambaleando com a pancada que eu levei. Né? Mas, enfim, ele trocou a moeda, o cruzado novo voltou a ser cruzeiro, ele confiscou a poupança, congelou o preço de salário, fez uma política fiscal bastante restritiva e, no fim, perdeu a guerra contra a inflação. Aí vocês vão ver aqui, já na outra Veja, já lá em 2000... ele assumiu em 1998, né? Ele assumiu em 89, já que em 90, 91, a mesma revista Veja deu tudo errado. Começa tudo outra vez. Ok? A ministra era Zélia Cardoso de Mello, vocês estão vendo ela aqui, depois ela casou com Chico Anísio, ela se envolveu com Bernardo Cabral, que era um ministro, depois casou com Chico Anísio. Mas, como ministra da Economia, ela foi um fracasso. Né? Então, deu tudo errado o Plano Collor 1. Plano Brasil Novo, não foi legal. Muito bem. Aí, o que acontece? Itamar Franco, o Fernando Collor, como vocês sabem, na história do Brasil, ele sofreu impeachment. Ele foi, depois do regime militar, ele foi o primeiro presidente impeachmentado. Né? E surge ali o governo Itamar Franco, que ele era vice-presidente do Collor, ele assumiu, e ele colocou ali o Fernando Henrique como o ministro da Fazenda. Fernando Henrique, eu aconselho a vocês assistirem, gente, se ainda não assistiu, um filme que tem na Netflix chamado Plano Real. Muito interessante, conta de fato a história do que aconteceu naquela época. Como o Plano Real domou a inflação e como aquilo serviu de catapulta para a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Quais foram as medidas da reforma de 95? Essa aqui é a grande reforma. Essa foi a maior e mais bem-sucedida reforma administrativa no Estado brasileiro. Ele criou o Plano Diretor de Reforma do Estado, foco na governança, um ajustamento fiscal duradouro, reformas econômicas orientadas para o mercado, reformou a Previdência Social, inovou os instrumentos de política social, descentralizou os serviços sociais para estados e municípios, delimitação mais precisa da atuação do Estado, assegurar a responsabilização, que nós chamamos em auditoria de accountability, ou seja, prestação de conta e responsabilização daqueles que não prestarem conta ou na prestação de conta forem identificados como alguém que rouba, que desvia, que se locupleta,
que pratica corrupção, né? Transparência no serviço público, privatização do serviço público, água, energia, telefonia. O Brasil domou a inflação. Nós vivemos um tempo de grande prosperidade de 1995 até 1998, quando a gente teve a primeira crise em função do aumento excessivo do dólar, né? Muito bem. E aí foi criadas as agências reguladoras, que estão aí, que a gente já viu lá do Estado regulador. Surgiram também as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. Surge também o contrato de gestão, que é aquele contrato que o governo faz com o gestor, ou que o gestor faz com o Estado, não é, para que determinado projeto seja colocado em prática, e com isso o Estado paga e o contrato de gestão é realizado. Também criaram as agências executivas, dando maior autonomia às instituições que se comprometem com o alcance de metas. O foco era o controle de resultados, não mais se focava o processo. Lá na administração burocrática, o foco era o processo. Tinha que fazer o processo bem. Então, o chefe do chefe assinava um documento aqui que tinha que ser para o outro, que tinha que preencher pelo outro, então o foco era processo. Aqui, o foco passa a ser resultado. O processo não é importante? Claro que é importante. Só que ele precisa ser eficiente e feito por pessoas capazes e honestas, para que os resultados sejam melhores para a sociedade. Então, o foco era controle de resultado e o nosso plano real aí bombando, né, gente? Bombando. Muito bem. Então, gente, até aqui as reformas que o Estado sofreu. A gente vem aí num viés bastante interessante, né? O patrimonialismo, o Estado burocrático, o Estado gerencial, e agora a gente viu ali o Estado liberal, o Estado do bem-estar social e o Estado regulador. E essa reforma, as principais, não trouxe todas aqui, porque a gente não tem tempo, tá, gente, de ver tudo. Mas eu trouxe as principais reformas do Estado brasileiro, ok? Então é muito importante a gente conhecer isso para a gente saber como é que nós estamos posicionados dentro de um mercado público da administração pública brasileira. Muito bem, gente. Agora nós vamos passar a ver os poderes da República, tá? Falar um pouquinho do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e as organizações sociais. Muito bem. Não é segredo para ninguém, mas é muito importante que a gente conheça essa estrutura. Quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós nos aprofundarmos, melhor a gente vai entender gestão pública, né? No Brasil, nós sabemos que nós temos o chefe do Poder Executivo. Nós temos 3 chefes de Poder Executivo. O Presidente da República, que responde pelo governo brasileiro. O governador de estado, que responde pelo governo estadual. E os prefeitos municipais. O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado. Ok? Quando ele assina uma portaria, ele está atuando como chefe de governo. Quando ele viaja para representar o Brasil, ele atua como chefe de Estado. Diferente, por exemplo, do Estado de Israel, por exemplo. O Estado de Israel ele tem um presidente, mas o presidente de Israel ele só atua como chefe de Estado. O governo é chefiado pelo poder legislativo, e lá é o parlamentarismo. Assim como a Inglaterra. O chefe de Estado na Inglaterra é a rainha, porque lá o Estado ainda é monárquico, né? Mas quem manda mesmo é o poder executivo, é o poder legislativo, o parlamento. É por isso que diz, a rainha da Inglaterra, né? Porque não manda mais em nada, mas ela ainda chefia o Estado, tá? O presidente tem como suas principais funções. Ele é o comandante-chefe das Forças Armadas, representa o país para o mundo, dirige a administração pública federal, tem que garantir o cumprimento da lei e propor políticas públicas. Então, nós temos aqui essa figura que nos mostra como, de forma hierárquica, estão dispostos ali o Poder Executivo. União, Estados, Distritos Federais e município. Os seus principais gestores, né, presidentes, governadores, governador do Distrito Federal, prefeito, e os seus ministros, secretários estaduais, secretários distritais e secretários municipais. Percebam que na estrutura do Poder Executivo brasileiro, o Distrito Federal ele é composto por um governador, embora ele não seja Estado, ok?
E os secretários deles são considerados secretários do Distrito Federal. Embora ele esteja aqui destacado, mas ele tem o mesmo status dos estados, ok? Só que ele não é um estado, ele o distrito é a capital do nosso país. O poder legislativo. Bom, nosso poder é bicameral. Como vocês sabem, nós temos duas casas, deputados, né, com 513 deputados federais, e o Senado com 81 senadores, ok? Nos estados e no município não existe o bicameralismo, só existe uma Câmara Municipal e uma Assembleia Legislativa, ok? E no Distrito Federal é a Câmara Distrital que absorve as funções legislativas de Estado e do município, ok? Então, a gente vê aqui o Poder Legislativo organizado na União, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Nos estados, Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais. Em Brasília, o Distrito Federal, Câmara Legislativa e os deputados distritais, os municípios, Câmara Municipal e vereadores. Observem que no Distrito Federal não é chamado de Assembleia Legislativa, porque lá não é um estado, é chamado de Câmara Legislativa, que ele responde tanto pelo Distrito Federal como o município, que o Distrito Federal também tem funções municipais dentro da sua competência como Estado Federativo do Brasil, tá? E temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem a função de aplicar a lei, né? Mediar disputas entre nós, entre os indivíduos, garantir justiça, né? O STF é o nosso principal, é o nosso mais alto tribunal, tem um papel de resguardar e interpretar a Constituição Federal, julgar o presidente da República, o ministro do Estado, e é a última instância do Poder Judiciário. É composto por 11 juízes que devem ser indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Isso tudo está na Constituição. Devem ter reputação ilibada e notável saber jurídico. Observem, gente, que aqui não exige que a pessoa seja formada em direito, tá? Para ser juiz do STF, você não precisa ser formado em direito. Basta que você demonstre que tem notável saber jurídico. Além disso, o Judiciário conta com o Conselho Nacional de Justiça, que tem como função o controle da administração administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento do dever dos juízes. Foi um avanço muito grande, porque até então ninguém vigiava os juízes faziam o que queriam, mas hoje não. Hoje, com o Conselho Nacional de Justiça, o cidadão tem todo o direito de requerer quando ele não é atendido pelo Judiciário, ou então o Judiciário não cumpre a sua função. O Poder Judiciário brasileiro está, então, aqui organizado nessa figura, tá? Aqui nós temos o STF, aí nós temos os tribunais superiores, né? Aqui é o Supremo. O Supremo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que eu já falei, ele é um órgão ali paralelo ao Supremo. O Supremo não está subordinado ao CNJ, mas ele é fiscalizado pelo CNJ, ok? Assim como os outros tribunais. Bom, nós temos o Supremo Tribunal, nós temos os tribunais superiores, que é o Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal Superior de Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Militar, ok? Nós temos os tribunais de justiça, que são os estados, ok? E nós temos o juízo de direito, que ele é um estado-juiz, né? E a justiça estadual. Os tribunais regionais federais é composto por juízes federais, ele trata da justiça federal para atender a justiça comum. Aqui, quando a gente entra para o trabalho, eleitoral e militar, eles são chamados de justiça especializada. Então, temos aqui o TST, o TRT e o juiz de trabalho. O juiz, nota, o juiz não é um servidor do Estado, ele é considerado um órgão do Estado, ok? Da mesma forma, do TSE tem os tribunais regionais eleitorais, o juiz eleitoral, que trata da justiça eleitoral. E o militar, que é composto por juízes de direito, e a justiça militar da União. Então, esse é o aparato do Poder Judiciário brasileiro dentro da nossa nação, conforme está descrito na nossa Constituição Federal.
Temos também o Ministério Público, que é a garantia do direito, dos direitos indisponíveis do cidadão. Okay? Ele não precisa ser provocado, ao contrário da Justiça, que precisa ser provocada para atuar, o Ministério Público não precisa ser provocado para atuar. Ele pode atuar sem provocação, ele pode atuar como nós chamamos de ofício, né? Tem autonomia funcional, administrativa e não está subordinada a nenhum dos poderes. Ok? Exerce o controle externo da administração pública e atua apurando as denúncias de improbidade administrativa e cometida por agentes e outros crimes cometidos na área da administração pública no uso da defesa dos direitos difusos e coletivos. O Ministério Público está organizado da seguinte forma: o Ministério Público, o Ministério dos Estados e o Ministério Público da União. O Ministério Público da União, ele congrega o Ministério Público Federal, a Justiça Comum e a Justiça Especializada, do Trabalho, Militar e do DF e Território. Vocês percebam aqui que o MP, não existe aqui a figura do federal, do eleitoral, né? Porque o eleitoral, nesse caso, é respondido pelo Ministério Público dos Estados, tá? Para o caso do Ministério Público. Dentro do Estado trazido lá por Fernando Henrique Cardoso, na grande reforma do Plano Diretor de Reforma do Estado, surgiram também as organizações sociais, ok? São entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder Executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder e, assim, direito à dotação orçamentária. As organizações sociais têm autonomia financeira, recebem recursos orçamentários e podendo obter outros ingressos através de prestação de serviços, doações, legados, financiamento, etc. A sua estrutura jurídica está baseada na Lei 9637 de 1998. Ok? Então, aqui, os papéis dos entes no modelo de organizações sociais. O Estado financia, regula e induz a política. Ok? O parceiro, ou seja, a organização social, atende às expectativas do Estado e da sociedade, presta os serviços públicos, ok? E presta contas. Okay? Isso trouxe o quê? Ele mudou de um Estado burocrático e hierarquizado para um Estado flexível, um Estado de mercado, incentivando a gestão por resultados. Então, as organizações sociais vieram para dar esse impulso gerencial na administração pública brasileira. Tem, dentro desse universo, as sociedades civis de interesse público, as chamadas OCIP, né? Elas foram criadas, autorizadas pela Lei 9790, dentro de um contexto que busca uma atuação do Estado em rede, em parceria com a sociedade. Essas OCIP, elas atuam nas áreas de assistente social, promoção da cultura, do patrimônio histórico e artístico, educação gratuita, promoção gratuita da saúde, segurança alimentar, meio ambiente, trabalho voluntário, combate à pobreza e outras atividades de interesse público. Qual é a diferença entre as organizações sociais e as OCIPs? É que as organizações sociais, elas recebem delegação do Estado para prestar serviço público. As OCIP, elas exercem atividade privada com a ajuda do Estado. Ok? De Pietro nos explica de uma forma muito simples como é que diferencia a OS de OCIP. Então, as organizações sociais de interesse público, elas podem se qualificar como sociedade, como organização de sociedade civil de interesse público, ok? As OS. Desde que sejam de direito privado, sejam pessoas jurídicas de direito privado sem fim lucrativo, que tenham sido constituídas, se encontram regularmente funcionando há 3 anos, ou seja, um prazo, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam os requisitos instituídos pela lei. Okay? Em 2014 veio essa função. Então, as OS, as organizações sociais, elas podem se transformar em organizações de sociedade civil do interesse público, desde que atendam esses requisitos aqui.
Quais são as diferenças básicas dela? A organização social ela foi idealizada para substituir órgãos do Estado que seriam extintos. As atividades foram absorvidas pelas OS. Já na OSCIP, elas não foram idealizadas para substituir os órgãos do Estado. Elas foram idealizadas para empreender, ok? A OS, ela firma um contrato de gestão. Já a OSCIP, ela firma um contrato de parceria. A OS, a qualificação é um ato discricionário, ou seja, o poder público, ele qualifica ou não, dependendo do seu desejo e sua vontade política. Já a OSCIP, a qualificação é um ato vinculado. Se ela estiver cumprindo todas as regras estabelecidas pela lei, o Estado é obrigado a reconhecê-la. A OS deve conter em seu conselho da administração membros do poder público. Já a OSCIP não existe essa exigência. Pode até ter, mas não é exigido. Ok? Então, essas são as principais diferenças. Existem também os conselhos. O que são os conselhos? É um mecanismo de controle não eleitoral que emprega ferramentas institucionais e não institucionais e que se baseia na ação de múltiplas associações dos cidadãos, movimentos ou mídia. O objetivo é expor erros e falhas, trazer novas questões para agendas públicas ou influenciar decisões políticas a serem implementadas pelos órgãos públicos. Os conselhos de políticas públicas são exemplo desta contabilidade societal, ou seja, responsabilização e transparência na sociedade, pois possibilitam a participação popular na condução de políticas públicas e, portanto, no funcionamento do Estado. É uma nova formação de instrumento de contabilidade societal, a capacidade de colocar tópicos na agenda pública, de controlar seu desenvolvimento, monitorar processos e implementar políticas e direitos através de uma institucionalidade híbrida, composta de representantes do governo e da sociedade civil. Okay? Então, aí que surge os conselhos estadual, municipal, de educação, de saúde, de proteção do idoso, de proteção da criança e adolescente, entenderam, gente? Então, esses conselhos fazem parte da nossa administração pública, são procedimentos legais e eles atuam de forma muito interessante na melhoria e na própria fiscalização da administração pública. Existe também no nosso sistema as entidades que nós chamamos paraestatais, são sistemas S, são entidade privada, elas foram autorizadas por lei sob a forma de serviços sociais autônomos. Quais são alguns exemplos deles? SESI, SENAC, SESC, SENAI, SEBRAE, o SEST, que é o Serviço Social do Transporte, o SENAT, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP. Por que elas são entidades paraestatais? Porque elas atuam ao lado do Estado. Elas não estão na estrutura do Estado, elas estão fora do Estado, mas elas estão ali frente a frente, ou seja, lado a lado com o Estado, né, seguindo e desenvolvendo serviço público. Elas são financiadas através de contribuições compulsórias pagas por trabalhadores sindicalizados, que é um exemplo de parafiscalidade tributária. São focadas em um setor específico, por exemplo, o SESI é o setor da indústria, né? O SEST é o setor do transporte. Acabam produzindo benefícios para grupos ou categorias profissionais específicas. Interessante, né? Essas entidades não pertencem à administração pública, possuem ritos próprios para a licitação, mas devem obedecer às regras gerais da Lei 8666 e da outra lei que surgiu agora, né, a Lei da Licitação. Não são obrigadas por lei a realizar concurso público, mas o TCU, ultimamente, tem recomendado que eles façam, pelo menos, seleção pública. Okay? São entes de cooperação, pessoa jurídica de direito privado, que exerce atividade de interesse social e não pode ser lucrativa. São entidades paraestatais, conforme eu já falei, que andam ao lado do Estado, pessoas privadas que colaboram com a administração pública. E elas pertencem ao nosso querido terceiro setor. São entidades privadas de sociedade civil que exercem atividades de interesse público sem finalidade lucrativa. Um outro elemento que tem na nossa administração pública são as agências executivas. Foi trazida lá pela reforma gerencial de Fernando Henrique
E a ideia é celebrar um contrato de gestão, fornecer maior autonomia e flexibilidade de gestão para autarquias e fundações, desde que se comprometessem com determinadas metas e objetivos pactuados. Estão previstos na Lei 9649/98 e diz assim, o artigo 51, o Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva e a autarquia ou fundação que tenha cumprido o seguinte requisito. Tem que ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento e ter celebrado contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Assim, a agência executiva é apenas uma qualificação concedida a uma autarquia ou uma fundação já existente, que firme um contrato de gestão possibilitando o aumento de sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Não é um órgão novo, é um órgão do governo que é qualificado, ok, gente? Desde que ele cumpra esses requisitos da lei. Agências executivas e agências reguladoras, um breve comparativo, né? As executivas, a natureza dela, ela é qualificada juridicamente, é atribuída a órgãos ou pessoas governamentais. Já as agências reguladoras são a autarquia de regime especial. As agências executivas atuam na operacionalidade mediante o exercício descentralizado de tarefas e as reguladoras é controle e fiscalização dos setores privados. As agências executivas surgiram com a reforma administrativa, juntamente com as agências reguladoras. Exemplo, por exemplo, de agência executiva, o Inimetro, de uma agência reguladora, a Anatel, a Anvisa, a ANAC, que a gente já falou lá atrás. Base ideológica, executiva, modelo de administração gerencial, juntamente com a agência reguladora. Ambas vêm lá do gerencialismo. Âmbito federativo, as executivas existem somente no âmbito federal, já as reguladoras existem em todas as esferas federativas, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vamos deixar uma atividade para você, tá? O participante deverá produzir um texto resumido sobre os objetivos das agências reguladoras. Esse material está postado lá, tem mais o texto para vocês lerem um pouco também. E assim, gente, nós concluímos nossa aula síncrona de hoje, são 20 horas e 16 minutos, o professor Décio pediu para eu programar no máximo 1h30, estamos gastando aqui 1h15, 1h15 minutos. Nós agora nos colocamos aí à disposição dos alunos, de quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. O que eu tenho para acrescentar para vocês, antes de passar a palavra para vocês? É que, como gestor público, hoje eu sou, como eu falei para vocês, sou auditor do Tribunal de Contas, mas lá no Tribunal de Contas eu exerço um cargo de gestão, eu sou diretor de patrimônio lá. E é uma luta muito grande para a gente empreender eficiência, melhorar a questão da gestão do patrimônio, que é dinheiro público, e isso só é possível se a gente compreender, primeiro, o contexto por onde nós passamos e o contexto que nós estamos hoje. E o contexto que nós estamos hoje não pode fugir de gerencialismo, ou seja, de capacitação e de regulação. Nós não somos súditos, nós somos cidadãos. E as pessoas que precisam do nosso trabalho não são súditos, são cidadãos, com direitos e deveres. E assim a gente forma uma administração pública mais eficiente e melhor. Ok, pessoal? Então estamos terminando aqui, mas ainda temos aí 12 minutos, ou mais um pouco, se quiserem, para ouvir vocês, para os comentários, para as perguntas. Eu fico à disposição. Vamos? Vamos falar? O chat estava animado ali. Vamos ver se o pessoal comenta agora. Tem uns comentários bons lá. Eu não consigo ler o chat. Quem quiser fazer de novo os comentários que fez, acho que o professor pode fazer uma tréplica, alguma coisa assim. Sim. Deixa eu ver, cadê o chat aqui? Tá aqui. Muito boa aula, professor. Ótima aula, boa aula. Obrigado. Show. Sim, entretanto, Varadela só entra quem tem QI, principalmente na área de saúde. Aqui o Rogério de Buritis. Rogério, isso é resquício lá do patrimonialismo. Como eu falei para vocês, né? Ainda existe.
a gente precisa combater. Combater como? Nós não devemos combater as pessoas, nós devemos combater os atos das pessoas. Combater com profissionalismo, né, com conselhos, com regra, com fiscalização, entendeu? Eu sei que isso não é fácil, não é tarefa simples, mas nós já fomos bem piores, viu? Hoje ainda existe o QI, né? Mas a gente gosta muito, lá no Tribunal de Contas, existe uma resolução que, para exercer cargo em comissão da área de gestão, tá? Não da área da FIM. A área FIM, os conselheiros podem indicar quem eles quiserem. Mas na área de gestão, você passa por um processo seletivo interno. Então, eu sou hoje o diretor de patrimônio, que eu passei por um processo seletivo interno. Eu fiz 3 processos seletivos, só no terceiro que eu passei. Então, isso poderia ser adotado em todos os órgãos, em todas as esferas, né? E privilegiando os funcionários da casa, né? Vamos lá aqui. Tayana, o senso comum não deve ser generalizado para caracterizar e definir a importância da OSCIP em muitas políticas públicas. Tayana, eu queria entender um pouco mais aqui o seu comentário. Você pode falar? Tayana ainda está aí ou já saiu? Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer aqui, mas, de fato, né, as OSCIP, as organizações sociais civis de interesse público, elas são de grande valia para a gestão pública. Elas precisam cumprir aqueles requisitos, mas elas precisam também ser fiscalizadas. Senão, vai haver desvio de dinheiro, desvio de finalidade, não é? E uma série de coisas aí que vão acabar prejudicando a administração. Tayana Mercedes, discordo do Rogério. O que o Rogério falou aqui? Rogério, essas SCIP é só mais uma maneira de ter corrupção, pois só tem apadrinhado. Aí a Tayana, discordo do Rogério, trabalho mal SCIP, creio que generalizar não é o caminho. Mas, sim, ela está falando disso. Não, Rogério, de fato, eu tenho que concordar com a Tayana. A sua afirmação, ela é uma afirmação que não pode ser totalmente descartada, né, Rogério, mas isso não pode ser generalizado. Tá? Nós temos muitas OSCIPs que funcionam de uma forma maravilhosa, desenvolvendo grandes trabalhos para a sociedade. Tayana, show. Eu acredito que a discordância se dá devido a várias lacunas, mas muito bem. É uma verdade, professor Collado, no histórico do STF teve um ministro que tinha formação em medicina, Barata Ribeiro. É verdade. Não é preciso ser formado em direito, mas ele tem que ter reputação ilibada e também ele precisa ter notório saber jurídico. Muito bem. Volto a afirmar que a nossa legislação, Tayana, é belíssima, porém nem tanto aplicável, pois as leis nos abrem várias interpretações, o que nos faz duvidar de sua eficácia jurídica perante nós, meros normais. O Wendel disse, discorda, é uma péssima Constituição. Não, Wendel, não é péssima, não. Ela trouxe muitos avanços, tá, principalmente para o Estado Democrático, mas ela, em termos administrativos, ela foi um retrocesso, eu não diria péssima, foi um retrocesso, tá? Conforme eu falei, mas ela vem sendo emendada, né? Ela vem sendo emendada aí para corrigir muita coisa que trouxe errada. Ok? Agora, com relação à aplicação da lei, Tayana, que você falou, a nossa legislação, nós temos, de fato, muita legislação. Mas o direito, ele não é uma ciência exata, né? Então, depende muito da aplicação da lei, da aplicação do direito, enfim. Não é? Madalena falando do excelente... Professor, o Tiago Rangel levantou a mão. Tá, deixa eu só terminar de fazer os comentários sobre o chat, eu já passo para ti, tá, Tiago? Só um pouquinho. Excelente passeio pela história política. Também acho, Madalena, eu acho que conhecer a nossa história política é um passo para a gente se formar como seres políticos. Eu não estou dizendo que você vai ser candidato, pode até ser, mas nós somos um animal político e nós precisamos conhecer, discutir e debater política. Mas sem paixão, apenas nos politizando como pessoas que podem estar contribuindo para a melhoria da política brasileira. Inês fala aqui que só aparece 3 textos da unidade, depois você vê aí com os tutores, Inês, o que está acontecendo, tá?
Distrito Federal é o que mais arrecada no plano nacional, competência acumulativa de Estado e município. Não em termos gerais, viu, Tiago Rangel? Eu não tenho esses dados aqui para te falar. Mas ele faz esse papel de Estado e município, sim, porque é a competência dele, tá? Inês está perguntando se o material está na sala virtual. Eu passei para a Dark, ela me falou que já colocou lá, senão os tutores podem ver para você, tá? Aqui, normal, o áudio está baixo, doutor, é verdade. Tá, estão falando aqui quando o plano cruzado confiscou nossa poupança, né? Muito bem. Até hoje existem os amigos do rei, sim. Infelizmente existe mesmo, né? Eu amava estudar a época do café com leite, coronelismo. É bom mesmo, eu acho bem interessante. Eu gosto muito de história, né? Muito bem. Pessoal, nós não vamos ter tempo de falar sobre, nem no terceiro módulo, na terceira aula, sobre o empreendedorismo público, mas eu deixei um livro, acredito que já está na nossa plataforma da aula virtual, chamado Empreendedorismo Público, que eu recomendo vocês lerem, que é muito bacana, tá? Deixa eu passar aqui a palavra para o Tiago, que está querendo falar. Tiago Rangel, por favor, meu querido. Opa, boa noite a todos. E, na verdade, apenas contribuir mais uma vez. O que acontece, voltado para as OCPs, é exatamente o mesmo fenômeno de regulação. Eu acredito que antes da Lei 13.019, de fato, os desvios de finalidade, principalmente voltados para recursos públicos, eram uma realidade. E eu vejo na Lei 13.019 como uma espécie de manual, não apenas de cumprir a finalidade, cumprir o seu próprio objeto, naturalmente promover os atos de fiscalização pelo ente, né? Então, eu acredito que a partir disso, é como a 13.019 é considerada como um manual tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público, que aí vai fazer os seus termos de fomento, termos de cooperação, entende? Dentro de uma linha de atuação que é dentro do sistema complementar. Então, eu acho que isso, na prática, termina sendo um aperfeiçoamento da política e foge um pouquinho daquilo que ocorria na gestão pública antigamente, que aí, naturalmente, era desvio de finalidade, serviço não prestado, questões mascaradas. Eu acho que a 13.019 foi um grande avanço. Claro que ainda tem muito por avançar, mas eu acredito que foi um divisor de águas, né? Então, tanto que eu coloco ela como um dos marcos principais aí no regime de complementação de política pública. Verdade. Apenas isso. Veja bem, o Estado sozinho, Tiago, ele não consegue. Já está mais do que provado que quando o Getúlio Vargas pegou o Estado como... por isso que Getúlio Vargas era chamado de o pai de todos, né? Porque ele queria levar o Estado, já está mais do que provado que ele não consegue, ele não tem recursos para isso. Então a gente precisa o quê? Que as OCP, que as OS, os conselhos, que as entidades paraestatais conformem esse aparato estatal para poder desempenhar serviços públicos de qualidade. Eu concordo aqui quando o Rodney diz que tentaram instituir uma gestão democrática na educação, porém não vigorou por questões políticas. Eu diria, Rodney, que ela não vingou por causa dos políticos, e não por questão política, porque as pessoas despreparadas, muitas vezes, né, apenas no afã de querer o cargo, não estavam preocupados em melhorar a educação. Eu, por exemplo, estou atuando agora na auditoria de educação, que é uma coisa que eu me apaixonei também. Eu tenho 20 anos que eu sou professor, né, e é uma coisa muito interessante. Mas, assim, de fato, concordando aí com o Tiago, que a OSCP é importante, como os outros órgãos também. Nelson Rangel também comenta aqui, no Brasil o sistema é presidencialista, a Constituição parlamentarista, por isso o governo é de coalizão. Olha, eu acho que viu, Nelson, não sei se você ainda está por aí, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. O governo de coalizão é um governo fracassado. E assim, tem que fazer coalizão o governo federal, o governo estadual e o governo municipal.
Isso está errado. Nós temos que partir para um modelo mais próximo do parlamentarismo, onde não está dando certo, dissolve todo mundo. Em vez de fazer impeachment, que é um custo altíssimo, um custo político e um custo social muito grande para o país, a gente seria parlamentarista. É uma visão minha, porque eu acho que esse modelo de coalizão ele é um modelo falido, né? O governador tem que fazer articulação com os deputados, o prefeito tem que fazer articulação com os vereadores, o presidente tem que fazer articulação com o Congresso, e vocês sabem o que é essa articulação que eles falam, né? Lamentavelmente, para mim, esse modelo de coalizão ele é falido, e uma solução era a gente chegar próximo de um modelo igual ao parlamentarismo. Mas legal, né, gente? Parabéns para vocês aí por estarem estudando, desenvolvendo. Dá uma lida nesse material que eu coloquei lá na plataforma, tá? Principalmente essa questão aí do empreendedorismo no setor público. Tem muitas ideias, muitas coisas bacanas lá da gente ler, experiências, né, do que aconteceu. Nós temos modelos de gestão pública no Brasil, né? As ilhas de excelência de Juscelino Kubitschek, de JK, ainda estão por aí. Nós temos municípios que são exemplos, órgãos que são exemplos, outros nem tanto, né? Mas nós já temos modelos de excelência assim no nosso país. Quem já teve a oportunidade de ir a Gramado, né, no Rio Grande do Sul, vai ver um modelo de gestão pública lá que envolve sociedade, governo, política, muito interessante. Eles cuidam mesmo da cidade. É uma cidade turística, vive daquilo, né? E eu achei muito interessante a forma como eles cuidam da cidade de uma maneira completa, inclusive com grande fiscalização. E tem outras, né? Tem o São Caetano do Sul, aqui no Rondônia, eu já visitei, não vou falar aqui para não ferir suscetibilidade de ninguém, mas eu já tive em município que eu achei lindo a forma como estava tratando a cidade, entendeu? E tive em outros que, lamentavelmente, foi uma tristeza, né? Mas, enfim, é o nosso país, que é enorme, que é continental, é um país de muitas riquezas, um país que já foi muito roubado, desde 1500, que levam as nossas riquezas, né? Mas é um país que está aí de pé, que conta com pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, cidadãos que procuram se desenvolver, e essa é a minha esperança, focar sempre no positivo. Quero agradecer a presença de todos, quero me colocar à disposição, se precisarem, tem aí o meu e-mail, né, de alguma situação. Vou ser professor, orientador de trabalho científico, não sei se eu vou pegar alguns de vocês, não sei como é que é a organização, mas a gente deve se encontrar novamente, não com todos, mas com uma parcela, na fase de orientação do trabalho de conclusão de curso dos senhores. Ok, pessoal? Se tiverem mais alguma coisa... Ok, excelente aula, professor. Obrigado. Alô, Nelson, um abraço. Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa aula. Uma boa noite a todos. Para quem ainda não jantou, uma boa janta, né? E bons sonhos. Valeu, professor. Obrigado. Foi um prazer. Até mais. Falou, um abraço a todos.